aproveitar já essa explanação feita por vocês três, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que vem sendo bastante corriqueira para a gente na Sim, questão de consultoria. Eu vou fazer ela bem fora aqui fazer ela até informalmente, mas aí vocês colocam a posição de vocês, eu acho que ajuda bastante os sim, participantes nessa questão. perfeitamente. Pode fazer, Gabs. Sim, vamos lá. Transferência de mercadoria. A não incidência na transferência à ordem. Vamos exemplificar para ficar mais tranquilo. O fornecedor vende para uma empresa matriz, pede entrega em filial em São Paulo, por exemplo, tá? Vou me basear em São Paulo aqui porque é o meu estado de atuação, mas a gente sabe que cada estado, né, tem a sua regra, tem sua norma legal de publicação, mas dá um panorama em relação a isso, para ficar mais claro. Bom, no que diz respeito à legislação interna do Estado de São Paulo, a transferência à ordem, ela não, o procedimento não pode ser aplicado, porque o Estado de São Paulo, particularmente, entende que para fazer a operação à ordem tem que envolver três estabelecimentos distintos. Mas, obviamente, que cada estado tem a sua particularidade. Para os estados que é permitido fazer a operação à ordem, obviamente teremos uma nota fiscal emitida pela venda e outra nota fiscal pela remessa da entrega da mercadoria na filial. E para o fecho da operação, o recebedor, o adquirente, melhor dizendo, desculpe, ao fazer a transferência simbólica lá para o local de entrega, o entendimento que ele também teria o direito aí a aplicar a não incidência do ICMS. Isso para os estados que permitem esse procedimento. Isso é importante observar. Mas alguém quer colocar, senhor Valdir? No caso de transferência de mercadoria, nas operações internas, a gente também pode colocar aí no contexto que a Anita colocou, fez a exposição, que existe um artigo que é conveniado entre os estados e está previsto no regulamento de São Paulo também, no sentido de que eu possa praticar uma operação de venda com um estabelecimento matriz, sendo o estabelecimento filial, estando ele dentro do mesmo estado, podendo então eu emitir uma única nota como local de entrega o estabelecimento filial, cabendo a essa filial todo o procedimento de entrada de mercadoria e, no caso, o creditamento, se for, né, a situação do ICMS destacado na nota fiscal do fornecedor. Bom, esse é o primeiro ponto. Como a Anita disciplinou, o Estado de São Paulo, 99% das consultas que são elaboradas no sentido de eu vender para um estado e esse estado, o meu cliente, peça que eu entregue em outro estado. Então, o estado de São Paulo, ele leva em consideração o que realmente a Anita disse, né? Vejam, somente uma resposta que deu um tratamento diferenciado. Até nós aqui, seja da editoria ou da consultoria, nós tivemos realmente uma situação em que, se a maioria diz que não pode, porque uma consulta diz que pode. Então, a gente até achou um pouco estranho o fato de que houve realmente essa discórdia lá na consultoria. Bom, vejo, eu dar uma opinião de muito tempo em que eu trabalho nessa área do ICMS, entendendo o seguinte: se eu vou justamente praticar uma venda para um cliente, né, o imposto ele vai justamente ter como ponto de partida, né, a circunstância de que eu vou tributar a operação. Então, a minha venda é tributada para um cliente que esteja tipo em Minas Gerais. E Minas Gerais pede para eu entregar uma filial que esteja no Rio de Janeiro. Tá? Então, a circunstância de que eu vou emitir realmente a nota fiscal, né? E aí? Bom, antes, até 31 de dezembro,
o que poderia ser feito pelo estabelecimento, meu cliente que está comprando a minha mercadoria? Que ele emitisse a nota fiscal de transferência à ordem, né? Mas com a tributação do ICMS, adotando a sistemática de base de cálculo que a gente sempre observou, que é justamente a entrada mais recente ou a situação do custo, né? Em função de que o preço poderia ser do custo ou acima dele, nunca inferior a ele. Mas hoje, como é que funciona? Então, com a situação da não incidência, então nós vamos ter um caráter em que a nota fiscal do adquirente original, que é meu cliente, para o estabelecimento filial que está no Rio de Janeiro, então essa nota é justamente a situação de não incidência, ou justamente falta, não há mais o fato gerador. Então, a gente pode pensar e imaginar, pode ser feita a transferência do crédito? Então, como a Anita justamente colocou, há que se realmente dar uma verificada nos estados participantes se essa norma, ou então essa regra, que é colocada por uma analogia, né, da venda à ordem que nós temos, e por isso que se determina por São Paulo que tem que ser todos os estabelecimentos, mas na circunstância de um faturar e o outro faturar também, e só haver uma entrega para se ganhar uma logística na operação, né? Em função de que por que eu vou entregar em Minas se eu posso entregar direto lá no Rio por ordem de Minas Gerais? Então, veja, então a gente tem que colocar esse detalhe, por quê? Porque se a legislação de São Paulo não contempla a possibilidade da chamada transferência à ordem, então há que se verificar nos estados participantes se justamente eles possam acolher esse tipo de procedimento. Sabendo de antemão que São Paulo não perde nada com isso, né? Porque o imposto em si ainda fica na origem. Depois, daqui 10 anos, que a gente vai ter o IBS, em que o imposto justamente não vai mais para a origem e sim destino. Mas isso é uma história futura, né? Tá? Então, esse minha posição. Não sei se o professor Marcos gostaria de fazer algum comentário. Ô, professor Valdir, claro. A professora Anitta também, né? Falou muito bem. Você deu um exemplo de Minas, né? Aqui em São Paulo, vocês disseram que, com a Anitta, né? Ela disse que não pode se aplicar lá, acho que está com base no artigo 125, parágrafo 4º do regulamento aqui de São Paulo. E os colegas têm que observar essa hipótese de transferência à ordem em cada estado. Mas a gente também é um pouco curioso, né? Quer descobrir também como funciona em alguns estados, né? O estado de Minas Gerais, já diferente de São Paulo, né? Por meio até de consultas ao contribuinte, tem um entendimento por analogia, né? A igualdade ali, das regras de venda à ordem. Então eles falam por analogia, o estado de Minas Gerais, que o contribuinte, quando for realizar uma transferência à ordem, ele possa utilizar as regras da venda à ordem estabelecido no regulamento ICMS lá de Minas Gerais, lá o decreto 48.589/2023, tá bom? Só para complementar essa parte aí.